Pelo convite, é uma honra estar aqui, dentro de vários professores, colegas, meus queridos. E falar em 15 minutos, Neto? Pô, falar de obesidade em 15 minutos. Obesidade no doente renal crônico. Então, eu já tomei uma puxada de orelha uma vez do Neto. Eu resolvi obedecer. Então, todos vocês passaram de 15. Fiquei revoltada aqui. Então, vamos lá. Bom, ele falou para mim, Jana, eu quero que você fale sobre um paciente renal crônico, obeso. O que a gente faz? Uma abordagem prática. Na hora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? Como lidar com esse paciente? Bom, que esse paciente pode ser essa moça aqui, começando uma insuficiência renal, mas jovem, né? A gente fala assim, não, isso aqui é tranquilo, né, de resolver. Aí, de repente, pode ser um outro perfil, né? Pode ser um paciente um pouquinho mais complicado. E aí a gente realmente tem que levar em conta uma série de fatores, né? Como a Elismar falou, a fragilidade do doente, né, quando você está usando uma insulina, por exemplo, o risco de hipoglicemia, o impacto de uma hipoglicemia é muito maior, muito mais grave no paciente desse. Bom, a prevalência de síndrome metabólica ela é maior quando piora a função renal. Então, nefrologista não vai conseguir fugir disso, não. Né? Vocês vão pegar esses pacientes mesmo. 18% dos pacientes com clínica acima de 90 têm síndrome metabólica, 21% entre 45 e 90 e 33%, um terço dos pacientes com clínica abaixo de 45. Então, um terço desses pacientes vão ter síndrome metabólica. E os pacientes com um ou mais fatores de risco de síndrome metabólica, eles têm mais chance de desenvolver microalbuminúria. Então, assim, isso não é novidade para vocês, né? Os pacientes hemodiálise têm hipertensão, diabetes. E não está melhorando, né? Assim, realmente, a situação que a gente enfrenta é muito ruim. E está piorando. Então, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Seja na adesão, né, Neto? Essa foi uma coisa extremamente importante. Né? No final, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente sabe que a obesidade está crescendo nos pacientes. Né? E a obesidade importante pode dificultar o transplante. Então, mesmo aqueles que têm a oportunidade, né, de ter um transplante, né, seja ele só renal ou duplo, no paciente diabético, pode ter isso dificultado e pode ter um prognóstico ruim depois, evoluir mal, pela obesidade. Então, essa revisão sistemática e meta-análise foi com 320 mil pessoas. A doença renal terminal aumentou progressivamente junto com o aumento de índice de massa corporal, mesmo após ajustar para a presença de hipertensão, diabetes, tabagismo e doença cardiovascular. E aí a gente vem com o conceito da glomerulopatia relacionada à obesidade. Ah, Janaína, mas obeso não é doente. Obesidade não é doença, né? Não é isso que a gente escuta hoje? Você é gordofóbica. Hoje a gente não pode falar que é importante emagrecer. Não. Eu acho que a gente tem que parar com isso, porque a obesidade é um problema, sim. Né? E a gente tem que orientar o nosso paciente. Eu, quando eu formei, eu fiz um juramento. Então, se o paciente quer ficar obeso, ok, mas eu vou olhar o paciente, vou fazer exame e falar, você está correndo risco de câncer, você está correndo risco de perder função renal, você está correndo risco de ficar diabético. Ah, mas eu não estou, beleza, bom para você. A maioria está ficando. O meu papel é te orientar isso. Então, esse estudo aqui, eu acho interessante essa figurinha, né, que ele fala do rim saudável, né, do rim metabólico, né, relacionado à obesidade. E aqui ele coloca high fat food. Eu acho que é errado isso aí, eu acho que a gente tem que mudar. É high fast food. Porque o que mais tem ali é farinha refinada e açúcar. Né? É pizza com refrigerante. É isso que é o pior, não é o fat food. Se a pessoa estivesse comendo abacate, caceis e azeite, estava todo mundo achando lindo. Né? Eu poderia dizer bacon, mas né, é um viés, não é bacon. Não é gordura. Né? Bom, e a síndrome metabólica não é segredo, né? Que todos aqueles desfechos secundários que a gente tem, os marcadores inflamatórios, da inflamação subclínica, que está associado à obesidade, à dislipidemia aterogênica, não só ao LDL alto, não, ao triglicérides pelo HDL alto, a ApoB pela ApoA alta, a BCF, glinogênio, todos os marcadores de resistência insulínica elevados, que às vezes a gente esquece de olhar, né? E olha só para o LDL, nossos pacientes infartando todos com LDL de 80, usando estatina em dose máxima com triglicérides de 300. Né? Então, a hipertensão, a resistência insulínica e todo, né, o caminho que o rim passa até chegar numa doença renal terminal. Então, essa revisão sistemática e meta-análise, bom, foram 3 estudos, né, intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas, para perda de peso e proteinúria da doença renal crônica, que é o que a gente vai falar. Então, eu vou tentar focar, assim, no máximo, sempre em estudos com pacientes de doença renal.
Então, nos pacientes com doença renal crônica, houve redução significativa do índice de massa corporal sem cirurgia. Porque hoje eu vejo que, às vezes, a bariátrica é um caminho muito fácil, né? Vão ali, fazer um sleevezinho, vão ali colocar uma lâmpada, rapidinho, vai resolver seu problema. E o que eu mais vejo no meu consultório é pessoas com obesidade que já colocaram 5 válvulas, e tiraram 5, e continuam obesos. Então, algumas pessoas respondem, ótimo, bom para elas, mas é a maioria, e a bariátrica também. Metade das pessoas ganham o peso todo com 10 anos. Então, tem o seu lugar? Tem, eu vou falar sobre isso. Tá? Mas a gente tem que ter bom senso. A redução de índice de massa corporal foi associada à redução da proteinúria e da pressão arterial. É um desfecho substitutivo? É. Né? Mas é interessante. E o obeso mórbido? Não, esse aqui teve melhor resultado com a cirurgia bariátrica. Eu acho que a gente tem que ter essa... Não pode ser obcecado também, né? Tem que ter bom senso. Bom. Não teve piora do clínico de creatinina em 7 meses de acompanhamento. Então, o paciente renal crônico, o que a gente olha para ele, assim, vai só piorando, né? Piorando clínicos, não faz a dieta, não faz atividade física, não controla a pressão, né? E não piorar é uma coisa boa também. Tá certo? Ficar estável, não ir para hemodiálise é muito bom. Eu tenho um paciente com alerta que a gente segurou, tem 3 anos que a gente está segurando. Diabético, obesa, insulinizada, né? Que a primeira vez que eu vi, a ureia estava quase 200. Falei, Neto, pelo amor de Deus. Né? Tá aí, tá na hora já. Faz 3 anos. Podia ter ido rápido, né? Então, às vezes não evoluir é bom. Essa revisão, ela fala dos efeitos da perda de peso na função renal em obesos com doença renal crônica, uma revisão sistemática. Gostei dela porque ela fala do topiramato, da dieta, do exercício, cirurgia bariátrica, dieta, estilo de vida. Então, assim, bem abrangente. Em quase todos os estudos, perder peso reduz proteinúria e ou albuminúria significativamente. Então, independe da estratégia que a gente usa. Se o paciente perder peso, de uma perda significativa, ele pode ter um benefício. Então, às vezes, a gente tem que também olhar o perfil do paciente. Aquele paciente vai precisar de remédio, aquele paciente pode fazer só com dieta. Né? O Cochrane também olhou isso em 2021, é mais recente. Então, o que eles encontraram? 17 ensaios clínicos randomizados, 1.000 adultos com sobrepeso ou obesos com insuficiência renal crônica, e dividiram em 3 grupos. Qualquer intervenção para perda de peso versus controle, qualquer intervenção versus dieta, e intervenção cirúrgica versus não cirúrgica. O que eles acharam? Né? Que não tinha diferença nas intervenções não cirúrgicas em geral. Dietas diferentes ou medicações. Então, qualquer dieta dá na mesma, qualquer medicação dá na mesma. Se o paciente perdeu o peso, está bom para ele. Né? Aparentemente, todas são eficazes. A cirurgia bariátrica provavelmente reduziu mais peso, IMC e circunferência abdominal após 12 meses de follow-up. Mas não tem relato de proteinúria nem pressão arterial. Você dá aquela tendênciazinha e fala assim, bariátrica é bom, né? Você lê e fica assim, ok, será? Então, eles concluem que opções não cirúrgicas e cirúrgicas aparentemente são efetivas na redução de peso. Bom, o DIRECT foi um trial, né, que durou 2 anos, é um ensaio clínico randomizado, com 300 participantes, e todos com índice de massa corporal acima de 27, e o clínico de creatinina acima de 30. Então, a gente tinha pessoas aí com insuficiência renal crônica moderada. Dividir essas pessoas em 3 dietas: low fat, com 19% de proteína, low carb, demorou, né, para começar a falar de low carb, a gente tinha que falar, né, gente? Low carb, 22% de proteína e a dieta mediterrânea. Pacientes eram diabéticos, coronariopatas, eles tinham de 40 a 65 anos de idade, excluíram gestantes, lactantes e creatinina acima de 2, né, insuficiência renal crônica mais grave. A adesão à dieta foi até boa, 95% no final do primeiro ano e 84% no final do segundo ano. O que a gente viu? Então, aqui a comparação do resultado por estágio de insuficiência renal. Então, as pacientes que tinham um estágio 3 de insuficiência renal tiveram um benefício maior. Então, teve uma melhora do clínico nos primeiros 6 meses que se manteve. Mas os pacientes com estágios iniciais também se beneficiaram, né? E os P são todos abaixo de 0,05, tá? Os 4 gráficos que eu vou mostrar. E aqui comparando o resultado por tipo de dieta em todos os pacientes. A dieta low carb mediterrânea sobressaiu um pouco mais que a low fat. É pouco, gente. Eu acho que aqui o mais importante é mostrar que as 3 dietas melhoraram o clínico e se mantiveram por 24 meses. O que isso fala pra gente? Pô, se o paciente consegue perder peso com low fat e adere, isso é importante. Se
Se o paciente é diabético e a low carb melhorou o controle da glicose e perdeu peso e aderiu, isso é importante. E quando a gente vai olhar os pacientes com clínice acima de 60, né, o benefício não é tão grande, né, mas ele também, as 3 dietas melhoram o clínice. E aqui, quando os pacientes têm um clínice muito mais baixo, a low carb já sobressaiu mais. Será que é porque tinha mais diabético? Né? Pode ser. Na verdade, eles mostram depois, eles separam os pacientes, parece que sim. Então, os diabéticos se beneficiam muito mais, né, da dieta com a perda de peso do que os não diabéticos. Bom, eles concluem que todas as dietas foram eficazes, que todas as dietas foram seguras. Não, todo mundo falou meia hora, né? Mas eu vou falar pouco, pode ficar tranquilo. Mesmo em pacientes com pior função renal no início, diabetes tipo 2 microalbuminúria, foram beneficiados. Eu cronometrei por 16 minutos. A gente já estava falando agora. Então, mesmo em pacientes com pior função renal no início, diabetes tipo 2 microalbuminúria foram beneficiados. E as dietas não foram de baixa proteína. Isso é interessante. Eu morro de medo, né? Pessoal, será? Ali o low carb tinha 20%. A dieta da proteína, o low carb não é a dieta da proteína. Fique claro que a gente pode fazer uma dieta cetogênica e ela é uma very low carb, que tem mais gordura. E a gente pode fazer uma low carb hiperproteica, tá? Então a questão da proteína, isso é manejável. Os pacientes com clínice acima de 45, a hipoproteica talvez não teria benefício nenhum, do que eles falam nesse estudo. Mas e mais baixo? Será que uma dieta hipoproteica seria interessante? Eles não respondem essa pergunta. E os pacientes com macroalbuminúria, talvez menos proteína seria melhor? Bom, já que eles perguntaram isso, eu procurei alguém que pudesse responder isso para nós. Então, porque para emagrecer, gente, essa é uma coisa recorrente, né? Pô, doutor, eu posso comer carne? Com carne mata, vou morrer? Então, acho que a gente tem que sair daqui entendendo um pouco disso. É importante a gente responder isso para o paciente. Então, mais ou menos proteína, né? Então, aqui é um ensaio clínico randomizado, 60 pacientes em 3 grupos, né? Então, eles dividiram normoalbuminúria, microalbuminúria e macroalbuminúria. E desses grupos, em cada um, eles dividiram em 2, variando o teor da proteína da dieta. Então, eles fizeram um run-in, todo mundo com 20% de proteína, 50% de carbo e 30% de gordura. E a intervenção, metade de cada grupo, né, com 0,6 a 0,8 gramas por quilo de proteína, uma dieta hipoproteica, e uma dieta normoproteica no outro grupo, né, que não é nem muita proteína, né, 1 a 1,2. O que eles viram, né? Que em pacientes normoalbuminúricos, restringir proteína não tem benefício nenhum. Em pacientes macroalbuminúricos, então normo e microalbuminúricos, desculpa, não teve benefício. Nos macroalbuminúricos, teve melhora de níveis de creatinina na dieta hipoproteica. E não foi uma melhora pouco expressiva, não. Bom, a Cochrane fez uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados sobre esse assunto também. Foram 8 ensaios clínicos randomizados, 1.500 pacientes com IRC moderada a avançada, então pacientes mais graves, e as dietas com baixa e com alta proteína ou consumo restrito, como tanto você quiser. Reduzir proteína reduziu morte em 32%. Vocês não sabem quais são os níveis ideais a serem recomendados para esses pacientes. Né? Mas foi foi um resultado expressivo, né? Foi estatisticamente significativo. E a crítica, né, que eles mesmos falam no final é que são pacientes mais graves, que, de novo, geralmente são pacientes com um clínice mais baixo e que tem uma macroalbuminúria. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que guardar mesmo. Aqui é um estudo da dieta low carb em marcadores de função renal em pacientes com diabetes tipo 2. Então, existe muito medo de fazer essa dieta, porque as pessoas acham que ela tem muita proteína, ou que ela pode piorar a função renal dos pacientes. Aqui é uma meta-análise. Ela não encontrou nenhuma piora de função renal, nem melhora também não. Aqui foi uma tendência, não foi estatisticamente significativo. Tem uma tendência de melhora, né, da função renal dos pacientes, mas piora jamais. Aqui foi o impacto de uma dieta low carb na função renal, uma meta-análise de mais de 1.000 indivíduos, de 9 ensaios clínicos randomizados. Ela é segura, é eficaz, é melhor para a função renal do que o controle, para pacientes com sobrepeso e obesos sem diabetes. Então, interessante. E aqui, a segurança e eficácia de uma dieta very low carb, né, mais cetogênica mesmo, pacientes com doença renal crônica diabética, um ensaio clínico randomizado, a low carb foi segura, eficaz e foi melhor para o controle glicêmico, não foi melhor para o desfecho renal, mas não piorou a função renal. Então, uma opção. Esse artigo eu achei interessante, ele fala de estratégias para tratar a obesidade em pacientes com doença renal crônica. Por que eu achei interessante? Porque ele trouxe as medicações, ele é recente. Então, eu não vou falar da dieta, porque eu já falei. Então, aqui eu vou me ater às medicações, eu achei interessante as reflexões que ele traz.
Então ele fala que a fentermina, o topiramato, seria uma opção. A extensão é renal, uma dose máxima seria essa dose aqui, para insuficiência renal moderada ou severa, evitar em classe 4 ou 5, e eles não recomendam pacientes renais crônicos mais graves. É uma droga que não pode ser usada por muito tempo, e muitos efeitos colaterais, né? Os nossos pacientes geralmente são cardiopatas também, então a gente tem que lembrar que o fato de estar no estudo não quer dizer que no tete-a-tete no consultório a gente vai prescrever para qualquer um, tá? Eu não uso. Os agonistas de GLP-1, ao contrário, né? Eu não vou falar aqui muito de remédio porque 15 minutos, eu tenho que falar de todas as estratégias de perda de peso, mas não tem como não falar, né, dos agonistas de GLP-1. Então eles são seguros, são excelentes para o controle glicêmico, eles melhoram a saciedade. Então o agonista de GLP-1, ele não é só uma droga que abaixa a glicose, ele age naquele prazer hedônico de comer, né? Ai, eu comer chocolate vai ser tão bom. Ele age nisso, a pessoa não acha tanta graça de comer aquele chocolate. Ele melhora, né? Ele diminui o tempo de esvaziamento gástrico, ele tem um perfil de segurança cardiovascular fantástico, né? Melhora, inclusive, tem desfechos duros em termos de sobrevivência cardiovascular. E ele é a droga recomendada pela European Renal Association e pela European Dialysis and Transplant Association para tratamento de obesidade e doenças renais crônicos, juntamente com os inibidores de SGLT2, que eles não são bons para perder muito peso. Tá acabando. Eles não são bons para perder muito peso, mas eles têm um perfil anti-inflamatório fantástico, eles agem na esteatose hepática, eles aumentam lá o BHB, o beta-hidroxibutirato, melhora aí a função do músculo cardíaco. Tem estudos com a SGLT2, inclusive em pacientes com pós-AVC, então assim, é uma droga muito interessante, com um perfil muito mais abrangente do que só fazer glicosúria, tá? Então a gente tem que realmente, já foi muito falado aqui, não vou ficar falando só disso, mas eu acho que são duas drogas que a gente pode usar mais no paciente renal crônico, sim. E a liraglutida pode ser usada até um clínico de 15. Ele segura mesmo em paciente pré-dialítico, tá? Você não precisa ter medo disso, só tatear a dose. A bupropiona com naltrexona não é recomendada, a orlistat, a perda é modesta, diminui a absorção de várias vitaminas, que a gente sabe que esse paciente já tem muito problema com isso. A lorcarcerina, né, que era moda um tempo atrás, risco de câncer. E a sibutramina, risco cardiovascular, que eu acho que esses pacientes não precisam disso. A gente tem coisa melhor. E a bariátrica? Então a gente tem sim um estudo, né, observacional, com grupo controle e uma coorte retrospectiva, 1.600 pacientes obesos com insuficiência renal crônica, o tempo de observação de 8 anos. Cirurgia bariátrica, sem cirurgia. A mais frequente foi sleeve. Ok, é uma cirurgia menos agressiva, mais tranquila, esses pacientes precisam disso mesmo, né? E o desfecho, piora de mais de 25% da função renal durante o período de acompanhamento. Bom, os pacientes que foram submetidos à bariátrica tiveram sim menos risco de perda de 25% de função renal durante o período. Mas será que foram todos? Em pacientes com clínica acima de 90 e albuminúria menor que 30, né, a cirurgia bariátrica não teve efeito significativo comparado ao grupo controle. De novo, vamos fazer dieta? Vamos mudar o estilo de vida? Então aqui, em pacientes com um clínica de 60 e 90 ou albuminúria acima de 30, já teve um benefício, né, de fazer a cirurgia, ela manteve o clínice. Agora em pacientes com clínice abaixo de 60 e uma insuficiência renal mais grave, aí sim a gente vê que tem um impacto maior da cirurgia bariátrica. Então, com cirurgia bariátrica, sem cirurgia bariátrica. Isso aqui a gente tem que prestar atenção. Porque muitas vezes um paciente com um grande obeso, que está assim, precisando, está quase indo para diálise, diabético, todo complicado, você faz um bariátrico, ele ganha mais uns anos de função renal. Às vezes ele tem artrose, não consegue fazer atividade física. Então a gente tem que guardar isso, que não é para sair julgando cirurgia bariátrica do ar, mas esses pacientes talvez a gente deva assim olhar para eles. Eu vi uns estudos assim, que até os perder peso não aumenta a mortalidade na insuficiência renal crônica, né? Uma vez um cara falou isso para mim, não, deixa, tá bom, emagrecer não pode emagrecer, paciente com câncer pode emagrecer, então obesa, com câncer de mama não pode emagrecer. Os estudos mostram que emagrecer com câncer de mama melhora a sobrevida, mas não pode emagrecer. Né? Então, tanto mais massa magra quanto maior gordura corporal aumentam a longevidade nesses pacientes, enquanto a magreza e a perda de peso estão associadas a maior mortalidade. Isso é o que a gente escuta por aí. Emagrecer é ruim? Massa magra aparentemente superior à gordura corporal em proporcionar maior sobrevida. Ah, agora alguém falou uma coisa interessante aqui. E será que o índice de massa corporal então é o melhor parâmetro desses estudos, gente? Porque todos estão comparando o índice de massa corporal quando eles emagrecem, inclusive os de bariátrica, né? Obeso sarcopênico.
que é um problema real, que todos nós vemos aí. Os obesos não têm massa magra. Então está perdendo gordura e massa magra, né? Dietas hipocalóricas sem exercício. Então qualquer dieta, né, que você não tenha proteína suficiente, caloria suficiente e estímulo muscular, você pode perder massa magra. Grandes perdas, 30 quilos, você vai perder 10% de massa magra, independente da dieta. Né? Mas isso aqui, para esse tipo de paciente, é relevante. Tá? Então, saiu esse guideline agora, em 2022, né, sobre exercício e estilo de vida em pacientes doentes, né, renais crônicos. Os pacientes renais crônicos têm mais risco de sarcopenia, principalmente os que estão em hemodiálise. Eu achei interessante as recomendações, trouxe só duas aqui, só para... Realmente eu fiquei impressionada com algumas aqui. Então, pacientes que não estão em diálise, né, têm que participar em atividade física diária. Alguma atividade física é melhor do que nenhuma. Melhorar ou manter força muscular, equilíbrio e flexibilidade, pelo menos 2 vezes por semana. A gente tem que fazer exercício voltado para isso. E 150 minutos de exercício de moderada intensidade por semana, né? Indo devagar. Então não tem moleza não, a gente fala, não, você está quase na diálise, deixa quieto. Não, está errado. Inclusive na diálise, olha que legal. Atividade física e exercício deveria ser encorajado na população em hemodiálise. Inclusive os 150 minutos de atividade aeróbica intensa. E inclusive exercício durante a hemodiálise. Tá? Exercício intradialítico é seguro, sem nenhuma contraindicação. Nós recomendamos que ele deve ser disponibilizado em todas as unidades de hemodiálise, guideline 2022, para melhorar a saúde cardiovascular e a função física, melhorar a força, reduzir a hospitalização, melhorar o controle pressórico, melhorar o perfil lipídico, melhorar a eficácia da diálise. E aí eu achei o máximo essas fotos, porque realmente quando eu comecei a fazer nefrologia, quando eu fiz clínica, eu fiz nefrologia 4 meses pra cá. Eu não tinha essas coisas lá, eu não tem, vocês estão fazendo isso? Eu acho o máximo. Né? Na nossa época eu comecei a residência com o Fabrício, só que eu saí, ele persistiu e tá aí. Eu não. Fui fazer endócrina, que eu mais gostava mesmo. Mas, então isso aqui eu achei sensacional, acho que muitas pessoas têm tabu, né? Paciente renal crônico é frágil, não vão fazer nada. Mas não, olha, a sarcopenia, ela tem associação com desfechos clínicos, assim, desfecho duro em paciente renal crônico. Isso aqui é uma revisão sistemática e meta-análise. Hospitalização, evolução para diálise e morte. E aqui, ó, mortalidade. Baixa força muscular, baixa massa magra, baixa performance física. Olha aqui, ó, para mortalidade, como que aumenta o risco de mortalidade. Olha o hazard ratio aqui, ó. 1.9, 1.5, ó. Olha o intervalo de confiança. Tá? E hospitalização, baixa massa magra, aumenta a hospitalização, ó. Vai até 4 aqui. Isso aqui é muito relevante, tá? Então, eu acho que o paciente chegou pra gente, o seu José, obeso, né, eu tenho que olhar as comorbidades dele. Quais são as comorbidades do seu José? Tá? Ele é diabético, ele tem hipertensão, já infartou, está todo entupido, tem labirintite, né, tem artrose. Qual é o grau de obesidade? É um obeso, mórbido, pré-dialítico? Pô, cara, vai fazer um transplante, tem uma chance de transplantar, tem um rim, tem um doador. Nossa, talvez uma bariátrica, cara, pode salvar a vida desse cara. E olha que eu sou contra a bariátrica para muitas situações, né? Mas aqui eu acho que realmente tem que ter um bom senso. A evidência leva essa direção. O grau de insuficiência renal. Tem microalbuminúria, tem estudos mostrando que uma low carb com mais proteína melhorou o desfecho renal duro, né, do que uma dieta com menos proteína, com pacientes com microalbuminúria diabéticos. Então, acho que a gente tem que parar com esse medo, né, esse tabu e olhar a evidência. A evidência está mostrando isso. Agora, o paciente com macroalbuminúria, o paciente com um estágio mais avançado, ele realmente precisa, talvez, de uma dieta de baixa proteína, sim. E aí o exercício o isométrico é muito mais importante, né? O tipo de proteína que a gente suplementa é importante. Tem estudos com pacientes em radioterapia, usando suplementação de aminoácidos pressionados, né, mostrando manutenção de massa magra. Tem dieta cetogênica. Talvez um doente renal possa usar um suplemento proteico, né? Assim, a nutricionista é essencial. A Raquelzinha fica debaixo do meu braço. Para doente renal crônico, ela. Raquel Baixa é a nutricionista para doente renal crônico aqui. Que mais tem experiência que eu conheço, né? O transplante, né, que eu falei, transplante à vista, as preferências pessoais. Então, o paciente compulsivo, ele faz uma locada de sentimentos de fome, ótimo. Agora, o paciente inapetente, idoso, frágil, se ele faz uma locada e fica com muita saciedade, ele vai comer mesmo, pode perder peso demais. Né? Agora, o paciente é diabético, realmente, né? Assim, os estudos mostram que para esse perfil, a dieta low carb vai ter uma evolução melhor.
Quando o paciente não consegue fazer, mas consegue fazer outro, perde 20 quilos. Ótimo, tá certo? Então, acho que a gente tem que conversar com o paciente que está na nossa frente. A necessidade de uma medicação. Por que você contra a medicação? Às vezes a medicação vai ajudar. Né? O paciente compulsivo, inibidor de análogo de GLP-1 é ótimo para o paciente compulsivo. Você escolhe até o horário do dia que você vai dar. Tem a liraglutida até 15 de clínica você pode dar. Atividade física é possível? Porque se for possível, é mandatório. Né? Então acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso. E usar drogas inteligentes. Usar sulfonilureia em paciente não alcoólico, gente. Pera aí, né? Não faz sentido. Eu peguei um paciente, um idoso com creatinina de 1,5, um clínico baixíssimo. O povo olha lá e notar 1,2, eu falo assim, 45 quilos, 80 anos, tomando sulfonilureia, tendo hipoglicemia, caindo, quebrando o fêmur. Né? Vamos ser inteligentes. E equipe multidisciplinar é essencial. Então, assim, ninguém trabalha sozinho, mudar estilo de vida é difícil. Né? O paciente não toma metade dos remédios que a gente manda, a gente não toma. A gente não toma, o paciente não toma. Hoje, os meus pacientes frágeis, eles têm uma mentoria, uma vitória de nutrição, aqui, ó. Os pacientes são uma mentoria. Eles pegam a dieta da Daniela, que é minha nutricionista, a Paula, que é outra estudante de nutrição, né, a Vanessa agora, elas acompanham o paciente. O WhatsApp, tira foto do prato, está seguindo a dieta do nutricionista, qual que é o rótulo? Porque comida processada, gente, o povo está jogando para cima. Né? E a adesão é muito melhor. Então, quanto mais multidisciplinar, melhor. Então, o enfermeiro conversa com os pacientes, ensina a aplicar. Então, assim, a gente nunca pode trabalhar sozinho. E esse paciente, ele não chegou ali à toa. Ele chegou ali porque ele não sabe dele. Ele chegou ali porque ele não sabe do estilo de vida, ele tem um regime. Não aguento esse regime. Eu quero comer pudim. Entendeu? Não quer. Não sendo carambola, tá bom, né? Pudim carambola que não pode. Então, reavaliar. Reassess, né? Reassess. Tá dando certo o que você tá fazendo? Não, vamos mudar a estratégia. Porque, assim, as pessoas, elas procrastinam muito insulinizar. Elas procrastinam muito começar 3 drogas de uma vez. Eu sou fã do Defrons, eu acho que a gente tem que pensar em diabetes de uma forma mais sistêmica, e a dieta e a atividade física, né? E eu acho que se a gente conseguisse fazer as pessoas entenderem isso, que em congresso tem que se falar mais de estilo de vida, de alimentação saudável, de comida de verdade, do que de remédio, o paciente talvez não chegasse a ponto tão ruim e talvez não permanecesse tão ruim se a gente gastasse aquela meia hora de conversa. Mas é difícil, porque convém pouco tempo, é muito tempo. Mas a gente tem rede social, né, Lismar? Usa muito rede social. Então, os pacientes estão vendo a gente na rede social. Se vocês perderem 10 minutos por dia de vocês falando sobre isso, aquele paciente que não ouviu isso no seu consultório vai ouvir na rede social. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Tá? Eu queria deixar isso fez diferença na minha prática. Meus pacientes acompanham tudo, aprendem, se interessam e chegam assim, ai doutor, eu fui falar com o médico, meu triglicérides, meu HDL está abaixo de 2. Só que o meu HDL sempre não tem tanto problema. Mas ficou com raiva. Eu falei, não, isso vai outro médico. Né? Assim, tá bom? Isso que eu queria falar, muito obrigada. Top. Calma que tem mais, galera. Acabou ainda não. Vai ter a mesa agora. Fiquem aqui com a gente. Coloca uma coisa no meio dos dois. A Jana. Julinha fica com um. Eu abrir. Já vou abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fique à vontade para só levantar o braço aí. Por favor, Marcinha. Oi, boa noite, obrigada pela disposição. Eu queria saber se a semaglutida oral tem o mesmo benefício da injetável. Vou começar falando da semaglutida oral e passo para a nossa Jana falar também, né? Semaglutida oral é o seguinte, até o tema que eu falo essa semana em Uberaba é sobre semaglutida oral. A eficácia é bem semelhante. A gente tem que pensar o seguinte, o paciente está com uma polifarmacia danada. Vai muito daquilo que acho que foi falado por todos nós aqui, né? Graças a Deus que a gente pode brincar um com o outro e deixar isso mais leve, mas é muito difícil esse tipo de paciente. Um paciente com doença renal crônica, um paciente obeso, diabético, né? A gente falando de diabetes tipo 2, com problema cardiopata, então você imagina que ele já tem as 4 medicações do cardio,
as do rim, do nefro lá e as nossas do endócrino. Então, quando você está falando da semaglutida, ela tem os benefícios sensacionais que foram ditos aqui. O que a gente tem que ter cuidado? A gente sabe que o doente renal crônico, ele já fica com mais náusea, e a semaglutida dá isso. Então, se você já tem uma ureia mais alta, ele não vai tolerar tanto. Então, a dosagem tem que ser um pouquinho menor. A oral você vai ter 3, 7 e 14 miligramas. Você vai escalonando. Nada nos impede que a gente use uma dose menor para ele. Tá? Você pode também titular isso na caneta, né? na própria liraglutida, que a gente falou aqui também. Trocar a semaglutida injetável pela oral, qual o benefício? Poxa, semanal, é uma vez por semana. A outra você vai ter que usar todo dia, você tem aquele probleminha de acordar um pouquinho antes, mas tem pacientes que estão preferindo. Então é você achar o nicho desse paciente. Eu vou aproveitar a sua pergunta. Uma droga, não sei se foi falado aqui hoje, mas foi a sensação nos últimos congressos, é a tirzepatida. A tirzepatida, ela vai vir aí no ano que vem com um grau de emagrecimento assim, de média de 20 quilos. A média da lira e da sema é 9 quilos. Quer dizer, então a gente está aí para ter medicações novas, né, com uma eficácia bem interessante. Então eu imagino que a gente vai ter isso aí. Concorda, Ju? Não concordo. Não tem nada a ver. Acho que eu tenho pacientes que têm fobia de agulha. Aí o paciente não precisa de insulina ainda. E assim, quando você vai indicar uma droga injetável, às vezes o paciente não vai querer usar. Eu tenho alguns pacientes assim, o idoso que não enxerga, mora sozinho, já tem uma retinopatia diabética. Então, para esse tipo de perfil, eu não vejo por que não, acho que é uma coisa útil, né? Agora, eu tenho uma experiência muito, muito boa com o aumento gradual da liraglutida, assim, clique por clique, sabe? Eu consigo manejar isso, não tem que ser de 0 para 0,6. Então, eu manejo muito isso com os pacientes. Às vezes, o paciente, por exemplo, muito obeso, faz jejum, eu consigo mudar a dose de um dia para o outro, eu consigo flexibilizar, então eu acho mais prático. Mas eu tenho perfil de paciente que realmente preferiu não usar injetável, eu tinha ela para lançar a mão, achei ótimo e deu certo. Então, acho que é muito do paciente mesmo. Cleison, deixa eu te fazer uma pergunta, que é quase que uma angústia, tá? Isso que eu vou te falar aqui agora. Acho que o Ischemia CKD, ele trouxe aquilo que a gente já conhecia de outros trabalhos que excluíam o doente renal crônico, de que o tratamento conservador, eventualmente, ele pode ser tão bom quanto um tratamento hemodinâmico. E você colocou muito bem dessa questão do tratamento otimizado. Qual que é a minha dúvida? Quando a gente pega os grandes trials que estudaram estatina em doente renal crônico, o Aurora, o 4D e o Sharp, todos eles foram negativos para o paciente potencialmente mais grave, porque é nítido, né? À medida que o indivíduo vai aumentando, vai reduzindo a taxa de filtração glomerular, o risco cardiovascular dele exponencia. Mas contra-intuitivamente, a gente não teve benefício nesse subgrupo. Qual que é a sua leitura dessa, vou colocar entre aspas, dessa incoerência que a literatura nos mostra? Na verdade, esses 3 estudos, o Sharp teve um resultado melhor quando associou a síndrome com a ezetimiba. Ele foi melhor com a Aurora. Só que ele foi positivo no grupo fora da diálise. Sim. Em diálise ele foi negativo. Olha só, a indicação, eu faço meu doutorado no grupo de lípides do INCOR, eu hoje mexo com hipercol familiar, homozigótica e heterozigótica. Tem um grupo que eu acompanho também no ambulatório lá do INCOR de dislipidemia, então, assim, até que não tem no nosso ambulatório que eu participo, não tem muito paciente dialítico, eu não vejo os pacientes dialíticos. Mas eu participo semanalmente da reunião do grupo de lípides, por exemplo. E a indicação que a gente tem, apesar de não ter estudos robustos nesse grupo de pacientes, é que você não deva suspender a medicação, né? Você vai manter a medicação, sobretudo o paciente, nós estamos falando de paciente coronariopata, né? Você vai manter a estatina para ele, mas aí você vai ter que ver algumas questões também, né? Porque é um paciente, evidentemente, multifatorial, né? E com perda de massa magra, eventualmente, né? Quase sempre tem perda de massa magra. Então, assim, na verdade eu não tenho a resposta que você quer, né? Resumindo, eu não tenho. Mas a indicação é que a gente mantenha, pelo menos,
o tratamento. Agora, quando a gente fala de tratamento otimizado, é importante a gente saber que o tratamento otimizado, na verdade, ele é individualizado, porque não é uma receita igual para todo mundo na mesma dose, né? Na dose máxima tolerada, na dose que aquele paciente a gente conseguiu chegar na medicação e tudo. Então, mas para o doente dialítico, eu acompanho muito desses pacientes no consultório, a gente mantém a estatina, né? Mas não é só, né, igual o Janaína falou, o risco residual cardiovascular, a hiperlipidemia é um dos fatores de risco conhecidos e bem estabelecidos, mas a gente tem outros fatores de risco, né? A gente tem o sistema multifatorial dentro do próprio lípides também, a gente tem outros marcadores que a gente hoje considera bastante. Ou seja, não ajuda em nada. Complementar, reforçando o que você disse, que eu acho que o que tem diferente de informação que o Ischemia trouxe é que é uma população sabidamente coronariopata e com alta carga isquêmica. Acho que isso mudou um pouquinho. E do ponto de vista da estratégia, que é uma estratégia da intenção do tratamento, ele testou o combo de tratamento otimizado. Então é difícil você tirar uma dessas, porque senão você descaracteriza o que é tratamento otimizado. Então acho que aí a estatina precisa fazer parte, né? Exatamente. É porque quando vem esses estudos novos, eu lembro que quando eu fiz minha residência de terapia intensiva, de cada 10 pacientes internados, tinham 9 Swan-Ganz. Eu sou campeão de passar Swan-Ganz. Eu acho que eu fiz a residência na época que tinha mais Swan-Ganz no mundo. E para a gente manejar o paciente, a gente, naquela época, a gente acreditava que aquela era excelente. E assim foi quando vieram os stents também. Achava-se que todo paciente coronariopata com algum grau de lesão deveriam ser submetidos à angioplastia. Porque os estudos e a experiência foi mostrando no decorrer do tempo que não, que o tratamento clínico bem feito, isso não estou falando que não é para fazer, né? Tem as indicações, sobretudo para paciente isquêmico sintomático e tudo, mas é para a gente não ter medo, pelo contrário, a gente otimizar o tratamento clínico, não ter medo de tratar o doente. Essa que é a grande mensagem, né? Como o Swan-Ganz, acho que hoje em dia raramente alguém vê um Swan-Ganz, né? Mas é isso, a angioplastia diminuiu muito a indicação da angioplastia, não é para todo mundo. É um tratamento ótimo, a gente usa com frequência. Nós, cardiologistas, durante o ano a gente pede muito, mas não é mais para todo mundo igual era antes. E eu estou com o Fernando, eu acho que nesse subgrupo é o combo testado, e apesar do desfecho negativo, eu acho que na hora de decidir ali na frente, nesse subgrupo eu não tenho muita dúvida de tentar dar, mesmo a gente não tendo uma evidência clara e cristalina. Cada vez os estudos mostram mais isso, né? Porque quando a gente tem insuficiência cardíaca, no diabetes, na doença coronária, hoje a gente testa em cima do que a gente já conhece. Nenhum comitê de ética permite você tirar um remédio. Então você vai acrescentar daquilo que já é o ótimo atual. Quando a gente fala do Wright, do Addison, do Hodgkin, eles estavam começando, então eles pegaram um momento que eles descreveram a doença. Mas hoje não, hoje a gente já tem isso bem estabelecido, então cada molécula que agrega, ela realmente tem que demonstrar muito poder de ação, né, para a gente estabelecer que ela passa a ser realmente indicada no tratamento. O Levimar, uma dor do nefrologista, que eu vou repassar para você, esse pepino, o que fazer do ponto de vista farmacológico com um diabético ou em diálise ou já com clearance muito baixo. Provavelmente em algum momento você vai falar da insulina. Eu queria que no meio daquelas todas, o que é melhor? Por onde partir? Boa. Aí vai o seguinte, né? A gente falou aqui hoje o tempo todo de diabetes tipo 2. Eu não tenho dúvida que esse paciente que, igual foi descrito aqui, é um paciente que está sarcopênico e tal, que a insulina entra como uma ajuda, né, grandiosa. Gente, insulina foi vendida uma época para ganhar ganho de massa muscular, né, para anabolizar. A palavra anabolizar, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque eu não posso falar isso na imprensa hoje mais, né? A insulina é uma hora anabolizante, eu adoro essa frase, fisiologista, né? Eu amo a insulina, 100 anos de insulina, foi uma hora anabolizante, não posso falar. Insulina é formadora, né? Ela pega aminoácido, forma proteína, pega ácido graxo, glicerol, forma gordura, não é verdade? Então a gente tem que ter esse cuidado para falar, está falando de anabolizante.
Então os tarados começam a usar insulina aí, morre na academia, com supino que é na cabeça dele, tá muito pesado, não, com insulina. Tem outras coisas melhores que usar que insulina para esse objetivo. Então, no caso da pergunta do... Então não me apertou tanto, né? Inclusive, eu queria te falar que eu não passei do meu tempo. Eu só demorei. Ele me interrompeu. Você viu? Ele me interrompeu, parou, pegou o microfone. Nada, nem o microfone ele não usou. Mas tudo bem. Então, qual a insulina que seria melhor para a gente usar? A insulina basal de longa ação. A Janaína está me soprando aqui, a Degludec, ela não tem esse metabolismo renal, então eu não preciso de modificar, então ela é uma insulina interessante. Aquela que tem um nome bonito, a Levemir, né? Detemir, ela vai ter uma ação mais curtinha. A Lantus, que foi a primeira, que é a Glargina, eu posso usá-la só à noite. Vocês vão ver prescrições nossas para paciente em diálise, insulina dia sim, dia não, dependendo disso, dependendo do caso. São dois pacientes. São pacientes diferentes, então a gente tem que ter esse cuidado. Eu falei aqui dos inibidores do PO4, também uma alternativa. Foi uma aula uma vez que a gente fez só para nefrologista, né? Pelo metabolismo, então também é uma droga interessante. Antigamente a gente ficava muito com medo do inibidor de SGLT2, do análogo de GLP-1, que nós temos utilizado cada vez mais. Todas as diretrizes, a americana, a europeia e a nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem indicado essa medicação também. Então, esse paciente que não conseguiu controlar, nada de errado, Neto, de eu utilizar insulina mais um análogo de GLP-1. E hoje a gente já tem até essa droga pronta já, né? Ela já preparada com as duas na mesma caneta, que também facilita a adesão. Então, é optar por essa adesão. A gente sempre vai olhar se o paciente está chegando a gente obeso, muito magrinho. Porque realmente, se ele for muito magrinho, de repente você usa um análogo de GLP-1, ele pode perder muito peso, porque inibe muito apetite. E aí, às vezes, a pessoa idoso, já está sarcopênico, realmente a insulina é fantástica. Com o estímulo, né? A dieta, a isometria, que dá aquela segurada na massa magra no começo. Agora o paciente está obeso, compulsivo, né? Sensacional usar um análogo de GLP-1 nesse paciente, o inibidor de SGLT2. E quando o paciente precisa do controle da pós-prandial, a gente não quer usar insulina 4 vezes por dia, pelo risco de hipoglicemia mesmo. Nesse paciente, associar, né, a mira com o análogo de GLP na mesma caneta foi uma coisa assim, revolucionária pra gente, que é uma aplicada por dia, o paciente acha o máximo, ele não sente que está usando insulina, e, na verdade ele tem aquela basalzinha que segura, né, e ele evolui bem, porque ele não ganha tanto peso, né, essa gordura, né. Então, para o paciente mais gordinho que precisa controlar melhor a glicose, ou que tem uma glicada pior, né, você não quer ainda dar aquela insulina 4 vezes por dia, né, é uma mão na roda. Sabe uma insulina que eu usei bastante, mas agora eu vou falar aqui como história, mas tirava esse ano do mercado, insulina inalada. Gente, nosso pulmão é do tamanho de uma quadra de tênis. E o tempo da insulina inalada é 1 hora. Então, eu falei, o tempo todo de insulina ativa, regular, para mim eu tirava ela do mercado, porque são 6 horas. Por que eu tenho insulina rápida, dura 6 horas? É um Rubinho Barrichello. É uma insulina curtinha, usou, acabou. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado com a insulina regular. Então a insulina ultra rápida, ela dura 4 horas. E a inalada dura 1 hora. Então você aspira, tirou, né? Então você consegue controlar essas incursões. Um grande erro, e acho que isso que a gente tem que reforçar nesses pacientes que vocês recebem lá, é o seguinte: o paciente ele olha a glicemia dele de manhã, está ótimo, está 70. Aí ele vai comer. Ele não aplica rápido. Por que eu vou aplicar rápido, doutor? Se ela já está baixa? Ela já está baixa? Claro que ela está baixa pela basal. Você vai comer, ela vai subir, ela está 300. A glicemia do meu filho não controla, está 70 e está 300. Claro, ele comeu e não aplicou insulina. Então, mesmo com ela baixa, a gente fala, come primeiro, mas aplica logo depois da refeição. Então, é um detalhe que faz a diferença. É a gente saber o tempo da insulina ativa. Acho que todo profissional de saúde tem que falar sobre insulina ativa. Nos nossos congressos, a gente fala pouco do tempo que dura essa insulina. Muito bom. Alguém mais? Fernando. Parabéns aí pelas palestras. Uma pergunta muito simples, mas sério. Dos diabetes tipo 2, qual a estimativa dos pacientes que usam insulina? E fora aqueles pacientes, por exemplo, o Levmar falou, acima de glicemoglobina acima de 10. Aí eu já devo começar
a insulina de cara, provavelmente não vai responder a droga oral. Mas quando a glicohemoglobina está abaixo de 10, até quanto que eu espero para iniciar a insulina? Fernando, boa pergunta, não é pergunta boba, não é prática. Você vai perguntar uma coisa prática, isso que a gente gosta, da prática do dia a dia. Outra coisa, né, aproveitando essa pergunta, o cara chega lá com, vamos pensar como se fosse paciente, é questão da frustração. Marconi, falaram que você teve uma aula maravilhosa aqui, né? Então, eu perdi isso aqui, mas vou pegar o que já me contaram da sua aula aqui. Gente, vamos imaginar, você chegou no consultório do médico, você é diabético, ou seu familiar, aí a gente vai naquela escadinha que você aprendeu lá no 2º ano, alimentação, atividade física, tô criticando, mas vocês vão entender meu raciocínio, né? Metformina, 3 meses, mais uma droga. Mas você falou que gosta de jogar 3, foi ou não foi? Eu também. Pensa bem, se o paciente chega e você dá insulina, usa bomba de insulina, né? Tem um trabalho do Chang que fez isso, 5.600 pacientes, só cheguei a questão de paciente. Usou terapia assim, pesada. Não é mais interessante daqui 3 meses eu começar a reduzir a medicação e até tirar a insulina? Então é uma questão de estratégia. Eu fui no consultório do Fernando, o Fernando falou assim, não, Neymar, 3 drogas de cara, por exemplo, viu, Fernando? 3 drogas. Na próxima consulta ele passou para 2. A sensação de prazer, a sensação de que eu fiz as coisas certas. Aí não, eu cheguei lá, um medicamento, próxima consulta, mais um, mais outro. Então que motivação que eu tenho? Entenderam a diferença? Então não estou falando para vocês usar 3, 4 drogas na primeira consulta não, mas a estratégia. O paciente está com a glicohemoglobina de 10, eu vou insulinizar, está mandatório na diretriz. Ele melhorou, eu retiro a insulina, a satisfação dele. Porque o coleguinha do lado, o vizinho, falou que insulina dava insuficiência renal, que insulina amputa o pé, que começou a usar insulina e amputou o pé. Isso ainda existe. Então esse tipo de situação, Fernando, ela é estratégia. Então eu tenho uma glicemia de jejum maior que 270, isso até o Ministério da Saúde recomenda, ou uma glicohemoglobina acima de 10, eu vou insulinizar basal. Ela melhorou, eu vou retirando essa droga. Eu posso fazer insulina com a dose mais baixinha e hipoglicemiante e vou retirar. Então na hora que você pergunta do percentual, depende do tempo do diagnóstico desse paciente. Nós estamos com 15% de pacientes pré-diabéticos. Gente, pré-diabético, será que é uma pré-doença ou já é uma doença? Porque ela também já tem alteração microvascular. Então eu estou falando do rim, eu estou falando do olho. Ah não, mas aí a diretriz não me autoriza a usar a medicação. Peraí, ele vai ficar diabético daqui um tempinho. Então é isso que nós temos que mudar. Essa nossa, o que a gente sempre estudou, a história natural da doença, a fisiopatologia da doença. Ele vai desenvolver o diabetes na frente. Beleza? A gente tem que lembrar também o potencial de redução da hemoglobina glicada de cada droga. Né? Então você vai pegar a metformina, vai de 1,5 a 2, né, se você usar a dose máxima. Mas se você pegar o inibidor de DPP-4, 0,5, 0,8. Então, às vezes a pessoa, eu vejo muito colega iniciando uma droga que nunca vai baixar tanto assim. Né? Especialmente coisa errada. Assim, a pessoa está começando a falar, não, come o que você está comendo, toma isso aqui, não vai mudar nada. E também lembrar que quanto mais tempo a pessoa fica com a picada de 9, 10, a gente está perdendo a população de célula beta por glicotoxicidade. Então é interessante baixar, né? Quem tem retinopatia grave, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque pode piorar. Baixar aos poucos. Né? Você tem que baixar aos poucos. Quem está assim na berlina, que tem insuficiência renal, você tem que ir devagar. Mas baixar, assim, se eu colocar uma basalzinha e colocar drogas inteligentes, né? O inibidor de SGLT2, com glifagem. Lembrar do peptídeo C, né? Se for muito negativo, você tem que ficar de olho, né? O inibidor de SGLT2, por causa do risco de cetoacidose, acontece. É raro, mas acontece. Então, essa maldade, né? Colocar drogas inteligentes que mexem na fisiopatologia e falar para a pessoa, olha, o que você está comendo? Você está sedentário, comendo coxinha o dia inteiro. Pelo amor de Deus. Aí, se insuliniza, 3 semanas você tira insulina. O paciente fala assim, nossa, o poder da mudança de estilo de vida. O que a Janaína está falando aqui me lembrou de uma outra coisa interessante dentro da sua pergunta. Certamente sua pergunta não era nada vista, né? Você sabe quanto que é baixa a hemoglobina? Só de eu monitorizar? Vou colocar um aparelhinho aqui no você aqui, ó. Só medir.
de meio a meio. É mais do que várias medicações. Quer dizer, eu prefiro investir num medicamento que eu vou estar olhando e vou estar corrigindo, ou peraí, do que eu não vou comer a coxinha da... Comer coxinha da Janaína fica bonito. Comer a coxinha que a Janaína citou, né? Do que com medicação, do que puxar o camarada. O fator sensor, né, na mudança. É o efeito Hawthorne. A pessoa vê o que está fazendo, o fator sensor, está com o sensor toda hora, né? Aí ela vê o efeito da comida, ela começa a fazer escolhas mais inteligentes. Eu sou super fã de sensor, né? Porque a pessoa às vezes come, aplica insulina e acha que está resolvido. E não está. É ilusão, a glicose sobe, desce e fica no patamar mais alto o tempo inteiro. Então, quando você vê, tem um sensor e vê o gráfico, você vê que o que você está fazendo não está dando certo. E a variabilidade glicêmica arrebenta a microvasculatura. Né? E do pré-diabético também. 10% tem neuropatia, 7 a 11%, não sei quantos tem retinopatia. Pré-diabetes é diabetes, gente. Diabetes começa 12 anos antes. Resistência insulínica, a raiz está lá. Se a gente ficar esperando para dar um grifagem para um paciente que está obeso com a cantose, uma mulher com a cantose, uma policística obesa, com a glicemia de 99, né? Porque o guideline manda você dar. A gente tem que ser honesto com o paciente, né? Tem uma decisão ali. O guideline serve, gente, para guiar a gente, não é para tomar a decisão por nós, não. Queridos, parabéns aí pela mesa. Minha pergunta é, eu que trabalho no SUS ainda, né? O SUS, paciente diabético, nefropata, mas sem ser também nefropata, mas diabético, ele tem salvação com as armas terapêuticas que nós temos disponíveis no SUS? Daria para pensar que ele vai ser tão bem tratado? Obviamente que não, mas tem alguma esperança? Ele que manda, ele é presidente agora. Tá vendo, Cleiton? Eu posso falar mais. Gente, mesa gostosa, né? É bom demais a gente isso. Mas é 5.670 municípios é o que nós temos no nosso Brasil. Uma coisa é tratar o diabético do SUS aqui em Belo Horizonte, São Paulo, tem gente de Curitiba, né? No sul do Brasil, mas nós temos 1.300 municípios que não tem, na hora que eu falei isso, preço político, filho. 1.300 municípios que não tem dinheiro. Eu vou dar uma spoiler para vocês. Nós temos 1.000 municípios que não tem geladeira. Nós colocamos análogo de insulina rápida no Brasil todo. Não tem geladeira. Isso não é proteína. Eu fui dar uma palestra em Rondônia. Tinha um índio diabético. Onde que ele guarda? Lá no Rio Madeira. Ele guarda isso. Eu fui ver. Você tem um tal de voadora, que é um barquinho 3D, menor que esse sofá que nós estamos sentados aqui. E fui lá ver onde que ele... Sabe onde que ele colocava? Dentro de uma cabaça, você vinha aqui do interior, sabe? Uma cuia, e jogava dentro do rio, para ela ficar geladinha. Então, quer dizer, aplicar, tira e aplicar isso ali. Então, imagina como que é difícil essa pergunta que o Marconi está falando. O que nós fizemos? Não que alguém colocou, acho que foi o Neto, foi o Neto que colocou aqui da Conitec, nós pegamos todos os nossos departamentos e mandamos isso para a Conitec, como uma determinação da SBD. Então nós conseguimos colocar isso, por exemplo, no inibidor de SGLT2, no Brasil todo, no SUS. Oh! Achei que vocês iam bater palma agora. Oh. Só que está acima só de 65 anos de idade. É muito pouco ainda. Curitiba, Paraná usou, tinha me apresentado o pessoal do Paraná, eles estão aí ainda ou já foram embora? Ah lá. O Paraná foi um estado que não colocou com idade. Pode para qualquer um. É só você ter prescrição. Olha que coisa boa, né? Então, isso está sendo modificado. A gente está fazendo para agora para a parte cardiovascular, mas a de renal nós já mandamos pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente consegue fazer isso pelo SUS. Por exemplo, American Heart, ele manda, olha quanta coisa que eu estou falando aqui hoje, ele manda um dinheiro para a SBD para a gente ajudar os municípios do Maranhão. Por que o Maranhão? Eles escolheram o Maranhão. Então a SBD administra esse dinheiro. Se eles mandam isso para outro órgão público, por exemplo, esse dinheiro some. Então lá a gente eu consegui comprar para eles retinógrafo, eles têm que fazer toda a proposta e mandar isso para a SBD para a gente mostrar para quem está nos financiando isso. Então tem muita entidade que consegue fazer isso. Não está sendo gravado não, né? Por exemplo,
Esses 1000 municípios. Esses servidores ali, eu estou perdido. Essas 1000 geladeiras. Nós conseguimos essas 1000 geladeiras. Eu consegui essas 1000 geladeiras pela SPD. Eu não posso distribuir esse ano. E nem posso falar que eu estou falando aqui isso agora. Por que eu não posso fazer isso? Porque nós estamos na eleitoral. Aí o povo está sem insulina lá, a insulina está perdendo. Você entende? Então, algumas coisas que a gente fica nesse entrave. Então, esse ano, a gente faz agora... essa semana a gente conseguiu uma audiência pública no mês de novembro, que é o mês do diabético, né? A outra especialidade da URO veio e falou que o novembro é da próstata. Ao vivo assistindo do Maranhão. Nós temos que brigar para ter isso. Então eu consegui um dia no Senado, que nós vamos fazer conta de dedo, nós vamos chamar a atenção dos médicos, mas é isso que nós estamos fazendo durante a nossa gestão, para a gente ver se melhora um pouquinho. Agora no SUS, nós temos só 2 tipos de insulina, nós temos a glargina, mas é só para tipo 1, e a NPH, famigerada NPH, né? E a análogo nós temos para tudo. Mas a glargina tem um pacote de relatório. Glargina e essa só para tipo 1. que precisa lá. Só NPH, a outra rápida tem, aí depende do estado. Tem menclamida, metformina no posto. Tem a glicazida e inibidor de SGLT2 acima de 65 anos. É melhor pegar no posto, não? Esse posto que tem. Trabalhei no SUS, no posto do PSR, 8 anos, em todo lugar. Trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei na periferia de Salvador, nos meus 3 anos sabáticos entre a clínica Nefridópolis, e trabalhei no interior da Bahia, em Mucugê, na Chapada Diamantina, em zona rural. Então, assim, os pacientes, eles não têm banheiro dentro de casa. É muito difícil. Muito difícil. Então, dependendo da prefeitura, compra esse remédio e tal, mas realmente, com o menclamida no paciente renal, você sofre demais. Então, hoje, se eu fosse hoje, no interior, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu falo assim, olha, a dieta pode salvar a sua vida, porque você pode ficar com pouco remédio e ter um excelente controle do seu diabetes. Para esse paciente, assim, ó, low carb para você pode ser uma opção muito boa. O paciente que está aqui, você não quer tomar remédio, quer comer minhas coisas, quer comer insulina, quer contar carboidrato, beleza. Coxinha, né? Tudo bem, entendeu? Mas a questão é que o paciente na zona rural, nos sucos, eu acho que ele merece saber que existe uma estratégia alimentar que pode controlar o diabetes dele, com menos flutuação da glicemia. Eu acho que a gente tem a obrigação de falar isso, não sou eu que estou falando. Mesmo para o paciente renal, que é um paciente que se usar um NPH, ele vai ter problema. E os médicos às vezes têm preguiça de fazer um relatório, mas eu já consegui glargina para paciente renal crônico, com hipoglicemia repetida. Não dei nenhum. A gente consegue, né? Mas se é um relatório bonitinho, você consegue. O médico não pode ter preguiça. Escrever lá, aquele relatório que sai lágrima, né? Falar, ó, vai morrer, olha aqui as glicemias. Né? Porque também tem fita para medir glicemia, não, né, Leandro? A gente tem que evitar essa judicialização. Tem que evitar, é ruim. Né? Mas melhorou bastante já, sabe? Antigamente não tinha nem análogo. Porque não tinha... eram as epidemias que tinha que tratar. Né? Então, hoje já melhorou bem. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer um bom tratamento com NPH, com diabetes tipo 2. NPH à noite, os medicamentos estão melhorando, né? Porque a gente fica muito voltado, né? O tratamento de diabetes é essa cadeira, você sentar. Um pé só na medicação. E a gente esquece dos outros pés. Clínica dela sobre adesão. Tá bom. Pergunta, levanta a mão. Eu vou te dar uma frase, você que gosta de frase. Tem uma frase do Cortella que diz: faça o seu melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, pode ser que, conforme a gente disse, para essa pessoa, gastar o tempo da consulta, ao invés de chorar pitanga, ensinando que ele pode comer melhor, que ele pode fazer atividade física, pode ser realmente algo transformador na vida daquela pessoa. Pode ser que não, pode ser que ele não queira seguir, né? Mas eu acho que a gente não tem que ficar reclamando, a gente tem que arregaçar a manga e correr atrás. E aproveitando a fala da Jana, para a gente fechar, a gente tem na nefroclínica esse caráter interdisciplinar, como bem disse o Lelimar, acho que fica melhor até, realmente você tem toda a razão. Temos fisioterapia intradialítica, inclusive eu tenho trabalho publicado nessa área e eu estava contando com o Lelimar, muda o jogo. A satisfação é óbvia, o número de remédios que se toma durante a terapia é absurdamente melhor.
Então, trabalhar, não colocar essa coisa de subir no palco e falar que tem nutricionista, que tem isso, tem aquilo, não. Na hora que você realmente acredita no potencial do tratamento, tem que bater na porta, tem que ir lá e conversar com o nutricionista, conversar com o seu psicólogo, trocar informação, sair do palco, né? O médico tem a mania de subir no palquinho dele e se colocar ali. Então, acho que uma das coisas que a gente mais pensou em reunir essa turma aqui foi realmente o network, para a gente conversar, saber o que cada um está fazendo, dar oportunidade de uma troca de contatos, e eu espero que esse aqui seja o primeiro de muitos. Eu agradeço demais a todos vocês, um agradecimento especial a todo o nosso time, estou vendo aqui ainda até agora, Dalton, Bruna, acho que o Arthur ainda estava aí, pelo que eu vi, mas sem essa turma a gente não faria nada. Vocês veem que time não é só o time assistencial, né? Esse time de background aí nos dá todo o potencial da gente entregar a educação que está no nosso DNA. Não é não, Fernandão? Então, precisando de algo para nós, conosco, ou comigo, ou com o Fernando, ou qualquer um do nosso time, Fabrício, Marcinha, Marisa, tenham-nos como alguém que está disposto realmente a ajudar o seu Zé. Valeu demais, eu espero que vocês façam a nossa pesquisa de satisfação, porque isso ajuda pra caramba a gente conseguir melhorar. Muito obrigado a todos e até a próxima.